eu mando no link lá no nosso grupo a aula de hoje. Ok. Entendeu? Porque sempre eu gravo a aula antes para mandar para vocês, mas como agora está gravando por aqui, se ficar muito ruimzinha, depois a gente... Matheus disse que eu sou youtuber agora. Rapaz, quem coloca para mim, Matheus, assumindo aquilo, coloca lá no YouTube é meu filho, porque eu não sou muito bom não, nessa parte aí não. Tô de gamer e tudo, mas não é tudo fake. Pessoal, uma boa noite, sejam todos bem-vindos para a gente discutir um pouco sobre hoje, que é o último assunto da V1, e hoje também, gente, é a última atividade da V1. Hoje nós temos a aula, depois temos a atividade, e na atividade de hoje, além da atividade sobre cultura organizacional, nós temos 5 questões para conversar um pouco sobre a unidade. Lembrando a todos que eu não vou corrigir as questões abertas hoje, mas na aula que vem eu corrijo. E pedindo a vocês que amanhã vejam o horário que for melhor para vocês, fala comigo pelo Zap para ver se falta alguma nota, alguma atividade. Alguns já falaram, mas quem não falou ainda, porque até dia 30 a gente está fechando a nota, que de hoje a 8, se não mudar nada, é feriado. Né? Eu estou falando se não mudar nada porque o presidente estava vendo para cancelar esse ano todos os feriados. Não sei agora com essa questão que ele tinha pedido a Sérgio Moro. Aí eu não sei agora como é que fica essa questão de anular os feriados desse ano devido à questão da pandemia. Acho que o único que não seria anulado seria o de 12 de outubro, né, que é o da padroeira. Os demais seriam anulados. Mas a gente vai conversando. A gente vai conversando direitinho. Mas amanhã, por favor, amanhã ou depois de amanhã, a gente não tem mais final de semana mesmo, é tudo igual. Então vocês podem falar comigo. Vocês que são da indústria ainda tem uma diferençazinha, né? Coach multifunções. O objetivo é compensar, retirando o feriado, Matheus, é isso mesmo. O Matheus falando aqui com o outro, é compensar os dias. Mas eu acredito que com a saída hoje de Moro não vai dar tempo para 1º de maio, então acredito que semana que vem a gente não tenha o nosso encontro. Pessoal, e eu quero, no próximo encontro nosso, eu quero falar um pouco sobre o modelo de currículo, para vocês darem uma olhada no currículo de vocês. Alguns estavam junto comigo no pessoal do CREA Júnior, lhe agradeço aqui a participação, mas assim, é um dos temas que a gente começa na próxima aula, que é você pensar você mesmo para a gente entrar em liderança. Então a gente vai falar um pouquinho de currículo no nosso próximo encontro. Se não for 1º de maio, será, deixa eu ver, depois no outra sexta 8 de maio. Então vamos lá. Vamos falar, gente, de uma das coisas mais importantes para quem quer vir para essa área, ou não tem jeito, né? Vamos ter que passar por essa área, que é a questão da cultura. A cultura organizacional, ela decide muito sobre o que é a empresa, por que a empresa foi criada. Então, é muito importante que a gente estude, que a gente analise e que a gente entenda um pouquinho sobre cultura organizacional. Eu percebo que ele vai querer me derrubar de novo. Se eu sumir, eu volto. E vamos falar também sobre o clima, que ele é mais curtinho. Então, vamos começar aqui falando de cultura organizacional. Cultura organizacional é um conjunto de normas e valores que podem ser... O grande Leone chegou aí também, Daniele também. A cultura organizacional é um conjunto de normas e valores que podem ser escritos ou não. Gente, cada empresa, cada organização que você trabalha, e se você teve a oportunidade de trabalhar em mais de uma organização, mas você tem a oportunidade de conviver com várias organizações, vocês percebem que cada um tem características próprias dela, que pode estar escrita em manual de normas e procedimentos
ou não. Tem aquela empresa que gosta do happy hour no fim da tarde, é uma empresa que não se incomoda dos funcionários dar risada ou fazer uma brincadeira. Já tem empresas que elas são mais sérias, o comportamento das pessoas são mais sérios, não gosta muito de brincadeira, de risadas. Então, isso tem muito a ver com a cultura da empresa, Ariel. Cada empresa tem a sua cultura. Se vocês olharem a cultura de uma universidade e a cultura da própria UNEF, ela é bem mais leve. Se tem uma cultura bem mais leve. Tem empresa, se você trabalha, por exemplo, no sistema financeiro, o perfil da empresa é muito mais sisudo, é muito mais pesado. Tem indústrias que seguem as normas 100% à risca, que deveria ser, mas, de um modo geral, não é. Né? Deveria seguir 100% à risca, mas tem empresas que não seguem. E tem empresas que têm essa capacidade de seguir as normas, de respeitar o funcionário, assim, nessa questão de segurança mesmo. A segurança do funcionário não é da boca para fora, não. É verdade. Então, isso tem muito a ver com a cultura da empresa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Se eu trabalho numa empresa de uma cultura mais forte ou eu trabalho numa empresa de uma cultura mais fraca? É completamente diferente o perfil para o funcionário, para o perfil do funcionário. E quem disse isso não sou eu. Quem disse isso aqui foi Chiavenato. Por exemplo, os manuais de normas e procedimentos, as NRs, que vocês engenheiros trabalham tanto. Então, essas NRs, esses manuais de normas e procedimentos, eles me dão uma segurança no trabalho, eles me dão uma segurança na hora de trabalhar. Tem empresa, repito, que segue à risca cada norma. Tem empresa que finge que segue. E tem empresa que só usa as normas quando a auditoria chega. Aí todo mundo segue, limpa a empresa toda, fica linda a empresa, mas no dia da auditoria, todo mundo rezando para a pobre coitada da auditoria ir embora. Não estou dizendo que a auditoria é santa, não, mas é mais ou menos assim. Seguir à risca os manuais de normas e procedimentos é uma decisão da empresa. Logo, é uma cultura não escrita. Todo mundo diz que segue, mas tem empresa muito mais rigorosa, que tem uma cultura ali mais estabelecida porque é escrito, e tem a empresa do jeitinho. Ah, mas eu não consigo controlar. Consegue. Mas para conseguir controlar a sua equipe, você tem que ter pulso, você tem que ter regras claras. Né? É aquela história assim, todo mundo sabe que não pode não utilizar o EPI. Você passa lá, você é gestor, você passa, vê a pessoa não utilizando. Você não fala nada, finge que não vê, ele vai continuar sem utilizar. E os outros também vão perceber, aqui não tem problema não. E aí você cria. Eu sei que é complicado, mas às vezes você tem que escolher uns dois e botar para fora mesmo, porque aí todo mundo passa a usar o EPI. É forte? É forte, mas faz parte da gestão. Porque quando tiver um acidente de trabalho, é nas suas costas que irá cair, que você é o gestor responsável. Ninguém vai perguntar como ele se acidentou. A pergunta é, cadê o gestor dessa unidade? Cadê o líder dessa unidade? Cadê o encarregado dessa unidade? Já repararam isso? Ninguém pergunta como foi o acidente. Todo mundo quer falar com o responsável. Nós sofremos sempre, tá vendo? Vocês que são gestores, nós sofremos sempre. Na dúvida, a culpa é nossa. E a cultura organizacional, gente? Então, é um padrão de premissas básicas que um determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu. Então, a cultura, uma parte vem da própria organização, pelos manuais de normas e procedimentos, mas o outro é criado pelos próprios funcionários. Vocês lembram lá atrás do grupo formal e do grupo informal? Eles se uniram em um só. A cultura organizacional é isso. E você não transforma a cultura de uma empresa da noite para o dia. Por isso que quando chega um gestor novo na organização, ele geralmente tem dificuldade, Tainara e Aristóteles. Então, geralmente eles têm, também está aqui a Dael.
Então, geralmente, eles têm dificuldade, porque eles não conhecem a cultura da empresa. Pode reparar, geralmente, um gestor novo tem dificuldade por não conhecer a cultura da organização. No processo de aprender a resolver seu problema de adaptação externa e de integração interna, e que funcionaram bem o suficiente a ponto de serem considerados válidos e, portanto, a serem ensinados a novos membros do grupo como a maneira correta de perceber, pensar, sentir com relação a esse problema. Então, como é que isso acontece, professor? Como é que a cultura é passada pela empresa? A empresa não precisa muito se preocupar com a cultura ser passada por funcionário novo. Nós temos que se preocupar com o funcionário novo em treiná-lo para que ele saiba as normas e procedimentos, para que ele tenha a questão da segurança, para que ele tenha um bom desempenho. A questão da cultura informal, não se preocupe que o corredor, o café ou o happy hour vai resolver, vai fazer isso por você. Todo mundo fala, olha, com o chefe ali, tu sabe, né? Não brinca não, que ali é severo, ali demite mesmo. Com o outro, não, ali é tranquilo, a gente, nossa, né? Ali para demitir um. Então, a cultura vai sendo passada pelas pessoas que estão na empresa. Tem empresas que têm uma cultura ríspida, né, uma cultura mais dura na gestão do funcionário. Tem empresas que são mais flexíveis. E como é que eu vou sabendo isso? No dia a dia da empresa você vai percebendo. Tem empresa, gente, que quando você entra faz um marketing que tudo funciona lindo e maravilhoso. Quando você vê na prática, não é nada daquilo que a gente esperava. Na prática, não funciona dessa forma. Então, gente, é igual a nossa cultura. Não esqueça, o Brasil tem a cultura dele, né? Por exemplo, uma coisa muito cultural do brasileiro, o jeitinho. Acha que dá tempo para tudo, que tudo pode ser resolvido numa boa conversa. Outra questão da cultura do brasileiro, a mania de procrastinar as coisas, horário, trabalho, serviço, não dá tempo, tá longe. Ainda sente orgulho, né? Ainda sente orgulho. Não, rapaz, que nada, eu faço tudo de última hora e dá certo. Então, é muito da cultura do brasileiro. Esse é o brasileiro. Mas lá dentro tem uma empresa, a empresa W, né? Vou citar aqui um exemplo. Aqui tem a Votorantim, que ela tem uma cultura própria dentro da cultura brasileira. E, às vezes, ela nega essa própria cultura. Ela nega essa própria cultura. Uma colega de vocês, engenheira elétrica, trabalhava na Ford, eu trabalho na Ford, eu não sei mais se ela ainda trabalha na Ford, perdi o contato. Ela foi trabalhar na Ford e foi quando foi, gente, ela foi criar, a Ford estava criando o EcoSport. E um grupo de engenheiros aqui da Bahia ganharam uma premiação nacional, alguma coisa assim, foram ajudar na construção desse carro, né? Que era um projeto ainda do EcoSport. Um novo EcoSport, alguma coisa assim. Ficaram 3 meses, foram 4 engenheiros brasileiros, ficaram um elétrico, mecânico, acho que foi 2 elétricos, um mecânico e acho que um engenheiro de produção. Passaram 3 meses na Alemanha fazendo. E assim, o que é que acontece? É uma cultura de um outro país dentro da cultura da fábrica. Então, isso é muito interessante. Aqui no Brasil, a gente passar um pouquinho do horário é até visto, às vezes, pela empresa com bons olhos. Isso não acontece, Danilo, na Alemanha. Então, ela conseguiu uma solução para um problema do farol e o horário lá era até 17 horas. Ela conseguiu a solução às 16h40. Um colega falou assim para ela, menina, vamos deixar isso para amanhã, tu já descobriu a solução, amanhã você toca seu barco e faz seu negócio. Aí ela falou assim, não, mas a ideia já está aqui na cabeça, é melhor a gente fazer logo. E continuou fazendo, e passou das 17, ela saiu 17h15. Ninguém disse nada a ela.
Ela saiu e foi embora. No outro dia de manhã, chamou toda a fábrica, mais de, sei lá, 500 pessoas, 600 pessoas, parou tudo, e um cara grandão. Aí ela brincou assim comigo: Léo, dava 2 teus, tu já é grande, é um cara, 2 teus, um alemão, grandão. Parou a fábrica, que era o gerente, né, geral da fábrica, o diretor-geral da fábrica. Aí chamou ela. Eu gostaria de falar com... Quase saiu o nome aqui. Aí chamou ela até lá, até a frente de todo mundo, e falou assim: eu não sei como é no seu país. Eu não sei como é no seu país. Mas aqui, regras são para ser cumpridas. Que horas fecha a fábrica? Ela falou às 17 horas. Você saiu às 17h15. A menina chorou, disse que ia embora, aquela confusão toda que vocês conhecem, né? Vamos embora, né? Que a pessoa faz, porque é uma outra cultura, você está inserido num outro processo. Então, gente, quando entrar numa empresa nova, observem, segue os padrões. Com o tempo você percebe é que aceita uma flexibilidade de horário, não aceita. As regras aqui são como. Não tente chegar na empresa também já querer ficar sabendo de tudo. Calma. Dê tempo ao tempo, siga o que os outros estão fazendo no primeiro momento e aos poucos você vai perceber. Então, é uma cultura que não aceita isso, né? Esse amigo meu que me contou esse caso, né, que é engenheiro mecânico, colega de muitos de vocês, ele falou que ele estava lá e a final, no ano que ele estava lá, a final foi entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, a final da Champions League. Gente, muita cerveja, os alemães bêbados, deu Bayern, né? Os alemães bêbados, ele estava em Munique, os alemães bêbados, travado, 3 horas da manhã, voltando para casa, aquele mundo de alemão, maioria, todos bêbados. Ele disse que quando dava o sinal vermelho, parava todo mundo, não tinha um carro. Um carro. Então, é muita cultura, é a cultura da disciplina. Perceba que é o primeiro país que voltou após a pandemia. Por quê? Porque eles confiam muito na disciplina alemã. Então, isso é cultura. Se você for trabalhar numa empresa alemã, você sabe que você vai ter que ser disciplinado, né? As regras têm que ser claras. Então, eu tenho a cultura do país, mas dentro do país eu tenho a cultura da empresa. E eu tenho que entender isso. Como é que essa empresa lida com regras, como é que essa empresa trata o funcionário, como é que essa empresa trata as pessoas. Por isso que é importante você conhecer a cultura. Mas, repito, não chega na empresa e aí aqui funciona como? Calma. Alguém vai te contar. Vai acontecer. Mas tem que esperar um pouquinho. Perceber, pensar e sentir. Então, a cultura organizacional, ela não está, muitas vezes, a parte informal mesmo não está inscrita, a formal está escrita, mas as pessoas não seguem. Acontece isso. Ou, às vezes, segue ao pé da letra. Empresa japonesa, se tiver escrito algo, você está vendo que o parafuso não encaixa, mas se está lá na norma que encaixa, ele vai tentar. Até a hora que esse parafuso, quem já trabalhou em empresa japonesa sabe, é seguir regra passo a passo, adora regras, adora manuais. Então, é uma cultura. Se vocês forem trabalhar amanhã nas empresas de origem japonesa, segue manual certinho. Então, né, se for de origem alemã, também muito disciplinada. Agora, se já for de origem francesa, brasileira, americana algumas, ela dá uma flexibilidade maior. Mas como é que eu vou saber isso? Entrando na organização. Não tem muito o que fazer. Então, gente, olha lá. Como é que se forma uma cultura de uma empresa? Ai, passei. A cultura de uma empresa se forma com declarações formais, normas e regras. Então, eu tenho que ter normas e regras claras. O espaço físico da empresa diz muito. Poxa, a gente chega numa empresa que tudo é organizado, que ela é arrumadinha, tudo está no seu lugar. Você já vê ali que existe na empresa uma cultura de organização. Quando você chega na empresa, está tudo bagunçado,
né? Tá tudo tumultuado. Você já sabe que ali você tem uma empresa que tende a ter uma flexibilidade muito maior. Não é se é bom, se é ruim, aí só o tempo diz. Você chega numa empresa, o espaço físico é inovador, a empresa é diferenciada. Por exemplo, é um choque para mim, até hoje, pelo jeito cartesiano da minha formação, é visitar empresas de publicidade e propaganda, né, que no meio da sala, né, e eu acabei indo muito para o mercado financeiro, no meio da sala tem um videogame, tem um totó, tem um sinuca, né? O Google tem essa característica também. Então, é uma forma de pensar diferente da minha, mais cartesiana. Então, a estrutura ali, eu vou ter uma dificuldade de adaptação, né? Eu vou ter que me adaptar aos horários. Então, eu teria uma certa dificuldade. Assim, você fala assim, trabalhar nesse estilo deve ser massa. Depende muito do seu perfil. Depende muito do seu perfil, né? Muito mesmo. Depende muito do seu perfil. Muito mesmo. Estão falando aqui que meu perfil, meu horário que encerrou, por isso que me derrubou. Como a organização está esquematizada e estruturada, você percebe isso na cultura também. Um sistema legal, que funcione, que cada um tem a sua senha. Quando você chega numa empresa que a senha é igual para todo mundo, ou todo mundo tem a senha do gerente, quem já trabalhou assim sabe o que eu estou dizendo. É tudo lindo até o primeiro problema. Quando surge o primeiro problema, a cultura organizacional da empresa vai para o espaço. Então, perceba, gente, a cultura organizacional vem das declarações formais, as normas e regras, as NRs das empresas. Se são seguidas, não são seguidas, vai de uma organização mais flexível a uma organização mais rígida. Projeto físico. A empresa é estruturada, a empresa tem a organização, as regras são claras desta empresa. Beleza. E a letra C, como a organização está esquematizada e estruturada. O sistema realmente funciona? O sistema desta empresa como é que eu posso dizer, ele é otimizado ou as regras são flexíveis? Se as coisas acontecem de forma, como é que eu posso dizer assim para vocês? De forma aberta demais, todo mundo tem a senha de todo mundo, que é lindo e maravilhoso, até ter o primeiro problema. Critérios usados no recrutamento, que vocês viram, na seleção, existem regras, ou ali entra o amigo de, ou entra a pessoa que tem pela aparência, como é os critérios, né? Exclui pessoas por opção sexual, por cor, como é essa empresa. Então, eu vou entendendo a cultura organizacional dessa empresa. Porque hoje, gente, se fala muito em diversidade, que eu tenho que ter uma organização baseada na diversidade. Mas na prática, quem seleciona ainda é branco, hétero, né, a cabeça machista. Então, assim, a gente tenta fazer uma diversidade, fala muito em diversidade no processo de recrutamento, no processo de seleção, mas na prática ainda nós temos um processo de seleção altamente lógico, altamente blindado no passado. Então, a gente precisa perceber se aquela organização tem uma cultura mais moderna, como é aquela organização. Por exemplo, se você for para essas empresas fintech, vou falar aqui uma, por exemplo, no Nubank, né? Tem muito engenheiro financeiro lá, muito engenheiro financeiro trabalhando no Nubank. Então, depois vocês podem se especializar nessa área e seguir essa carreira, somente na questão digital. Então, eles acabam sendo uma empresa altamente flexível, as pessoas se vestem como querem. Então, assim, é algo para uma empresa financeira, né? Que geralmente está lá o cara de paletó e gravata,
E assim, se ele está começando a carreira, ele só tem a camisa e a gravata, né? Quando ele vai crescendo, ele ganha o paletó. É bem interessante. Então, os critérios usados. Como é que entra nessa empresa? Qual é o perfil de pessoas dessa empresa? Se a empresa é mais diversa, tem diferentes pessoas, tem branco, tem baixo, tem alto, tem gordo, tem magro, tem homossexual, tem heterossexual. Você mostra uma diversidade maior da organização. E por último caso, gente, a cultura organizacional é passada pelas histórias com E mesmo, né? É aquela empresa que conta o caso do dono da empresa, que começou pequeno, que era um sofredor. É mais ou menos assim como a história de Silvio Santos, vendia caneta na rua e foi crescendo. Tudo isso, e as empresas têm que fazer isso mesmo. Viu? Eu sou um defensor das histórias do dono, porque você vai passando uma cultura organizacional para essas pessoas. Uma cultura baseada na inovação, na diferenciação, nos novos conceitos. Então, a história é legal, a lenda, sabe? Gente, não estou dizendo que é mentira, não. Às vezes é verdade a história, mas ela fica tão forte que as pessoas, né, acreditam, vestem a história, acaba... Eu não gosto muito desse termo, vocês sabem disso, mas vai lá. Acaba vestindo a camisa da empresa com mais vontade. Eu acho que é igual jogador de futebol. Eu tenho que vestir a minha camisa, não é camisa de time nenhum. Mas é uma longa história. O que eu quero dizer com isso é a história chama atenção. E tem histórias que são fake news e as pessoas acham o máximo. Não sei se vocês já viram, tem uma história do dono da Votorantim que ele era porteiro de um prostíbulo na cidade, eu esqueci o nome da cidade agora, lá no Rio Grande do Sul, e aí ele fez um teste, ele foi fazer o teste para ser porteiro de um prostíbulo, não passou porque não sabia ler direito, e ele acabou criando a Votorantim. Aí perguntaram a ele, se você soubesse ler naquela época, o que você seria? Aí ele, porteiro de um prostíbulo. Essa história é fake. Toda a família do grupo, não é Votorantim não, gente, é Tramontina. Toda a família Tramontina já negou essa história, mas a história se tornou lenda, os funcionários repassam e acreditam e foi embora, né? Todo mundo já desmentiu. É um fake news do bem, mas que virou história. Mas nunca o fundador da Tramontina pensou em trabalhar de porteiro num prostíbulo. Mas a história foi embora, né? É o dono das Casas Bahia, que ele era mascate, que rodava de casa em casa empurrando o carrinho. O nome da empresa é Casas Bahia, mesmo nascendo em São Paulo, porque a maioria dos clientes dele era baianos que se mudaram para São Paulo. Então, assim, vira verdade absoluta. É verdade, mas assim, as histórias são... Ele andava várias horas, e é bom ter isso, né? Isso causa entendimento, isso causa animação. Aqui, vou fazer uma local, o dono da farmácia Brito, né? Que ele mesmo disse que para atender o cliente, a farmácia Brito começou no Feira 5 e ele não tinha dinheiro para botar todos os produtos, então ele botava alguns produtos. Aí quando chegava lá alguém dizendo que tinha um determinado remédio e ele não tinha, ele falou, não, vou anotar aqui, eu entrego para a senhora. E ele saía correndo, e aí outra farmácia comprava o remédio, voltava correndo e entregava o remédio. Então, assim, os funcionários, ele tá lá essa história na farmácia Brito, é verdade, né? Assim, é verdade, mas isso causa nos funcionários, assim, olha, você tem que pensar no cliente. Isso vai incorporando na cultura. Quando você demonstra o esforço do fundador, entender a história do fundador, e isso vira um mantra na organização, as pessoas incorporam a cultura organizacional. O que a Brito está falando aí é pense sempre no cliente. Porque eu saía correndo. E aí voltava para entregar um medicamento, 2 medicamentos, para não perder o cliente. Então perceba que isso está inserido na cultura. Pois não?
O presidente da empresa que eu trabalho hoje Qual é já a sua foi office empresa? boy, Carlos. sustentário e saneamento. Sim. Ele já foi office boy na empresa. Entrou na empresa como office boy e aí fez um curso de administração na área que o senhor trabalha hoje, né? O senhor fez administração. E aí o pessoal deu oportunidade a ele no escritório. Aí ele começou com a parte administrativa, né? Trabalhando na parte administrativa. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje ele virou dono da empresa, é presidente da empresa. A empresa, há uns 12 anos atrás, teve um processo de recessão econômica, quebrou, ia fechar. E aí ele assumiu uma parte da empresa como, assim, para resumir a história bem, e foi para a parte de diretoria até se tornar presidente da empresa. E uma empresa na sociedade anônima, né? Ele hoje é dono da empresa junto com algumas pessoas. E o cara hoje é multimilionário. Então, são essas histórias que mostram a cultura da empresa. Então, o que é que essa história, que é uma história real, passa para os funcionários? Poxa, que se a gente ralar, se a gente acreditar na empresa, vai ter oportunidade, porque ele veio de baixo, assim, ele cresceu, então ele vai dar oportunidade para todo mundo. Isso vai incorporando na cultura da empresa, não é isso, Carlos? Sim, sim, com certeza. Inclusive, Então, ele faz questão de falar com a galera. Ele, inclusive, foi convidado para palestrar aqui em Feira de Santana, que a empresa tem um projeto de alfabetização com os garis. E aí ele foi convidado lá para o auditório da UFS para contar a história dele. E legal. aí, então, assim, não teve ainda, por causa, ia Entendi. ter agora no meio do ano, só que Dessa por causa do plane... corona aí ninguém sabe como é que vai ser, né? Mas quando tiver, eu vou ter a oportunidade de conhecer de fato a história dele real, né? Que ele contando é melhor do que os outros contando. Eu nunca ouvi dele, entendeu? Eu já Entendi, ouvi de entendi. outras pessoas. E aí, mas de qualquer forma, só de saber o que ele foi, o que ele é hoje já é motivador, né? Com certeza. É isso que é cultura, que a história, os mitos da empresa, a questão de ter passado por um momento difícil. Após esse período que a gente está passando, vão surgir, como você colocou aí, vários heróis, né, que vão reconstruir empresas, tirar empresas da falência, e essas pessoas têm que ser admiradas mesmo. Então, na cultura organizacional, não esquecer, declaração formal, normas e regras. É uma empresa que segue as normas, tem as normas, mas flexibiliza. Projeto de espaço físico. É um espaço físico legal, estruturado, moderno, ou é um espaço físico mais conservador? Né? Ou é ainda pior, aquele espaço físico que a pessoa não liga muito, né? Os imóveis são velhos, o computador, Deus abençoe. Então, como a organização está esquematizada e estruturada? Como é o sistema? É um sistema organizacional que cada um tem sua senha, que responde ao que a empresa precisa, ou é um sistema organizacional que a segurança é nenhuma, todo mundo usa a senha de todo mundo, e lá no dia a dia você aprende isso rapidinho. Daqui a pouco você está com a senha do gerente geral. Você nem conhece ele, você está com a senha dele. Tem empresa que é bem bagunçada nesse ritmo. Como são os critérios do recrutamento? É uma empresa que as pessoas são muito padrõezinhos, todo mundo iguaizinhos, ou é uma empresa mais diversificada, que aceita as diferenças, que aceitam a diversidade? E, por último, o que você observa na cultura organizacional, qual é a história dessa empresa? Bonita como essa que Carlos falou, né, do sacrifício de montar. Eu lembro que o G. Barbosa, antes de ser vendido para o grupo chinês, Mercantil Rodrigues, né? Que é o grupo chinês que comprou o G Barbosa. A história do G Barbosa era muito bonita, da lojinha que começou em Aracaju e foi crescendo, né? E se transformou numa das maiores redes do Nordeste, começando no estado que vocês sabem que tem uma dificuldade de ter muitas empresas de sucesso pelo próprio tamanho de Sergipe. Mas se você olhar, tem muita empresa legal fruto de Sergipe. Você tinha o G Barbosa, agora não é mais, é do grupo chinês Mercantil Rodrigues, mas você tem a Maratá, que é um case de sucesso que também é de lá. Mas vamos nessa. Então, isso é entender a cultura. Acho que vocês captaram bem a questão da ideia. Existe a cultura forte e existe culturas que são mais fracas.
Eu vou falar da forte e o contrário dela é a fraca. Ficou fácil essa, tá vendo? A cultura forte. Os valores são acatados e compartilhados e os funcionários acreditam na empresa. Quando essa cultura aqui funciona bem, mesmo que ela tenha uma flexibilidade, mas os funcionários acreditam na empresa, correm, né, trabalha aquele pouquinho mais, você transforma aquela empresa numa cultura forte. É quando, gente, eu não preciso falar mais. Eu não preciso dizer para o outro que o cliente é importante. Ele entendeu que o cliente é importante. Ele vai fazer tudo pelo cliente, porque foi passado para ele. Assim, ele entendeu a importância do cliente. Isso é uma cultura forte. Quando eu percebo que a minha segurança é mais importante do que a própria produção. Então, assim, eu tenho que estar com o EPI correto, eu tenho que estar com as normas de segurança, eu tenho que estar respeitando as NRs. Por quê? Porque a segurança naquela organização é importante. Então, quando esses valores são compartilhados e entendidos, você só forma uma cultura forte. E quando eu formo essa cultura forte, eu tenho menor rotatividade, ou seja, eu tenho um número de funcionários que saem menor, maior coesão, a equipe é mais uniforme. Vai ter problema? Vai. Quem não tem? A gente tem problema com a família, que deveria ser coeso todo mundo, imagine uma empresa. Mas a tendência é ter uma maior coesão, maior lealdade. As pessoas acreditam mais na empresa. Consequentemente, com a maior lealdade, maior comprometimento. Professor, por que você não falou fidelidade em vez de lealdade? Porque a fidelidade é cobrar demais. Eu quero um funcionário leal. Fiel é outra história. Leal, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque um funcionário meu, sendo excelente, ele pode ter uma proposta e ir embora, mas o tempo que ele passou na minha organização, ele foi leal comigo. Então, fidelidade é dizer que a pessoa não vai sair nunca. Isso não existe. Não posso pensar mais assim. Temos que estar abertos para as pessoas entrarem e saírem das organizações. Mas lealdade eu quero. Me diga que vai sair, seja franco quando você sair, me dê um prazo para eu me organizar, mas fidelidade é demais. Consequentemente, eu sou mais comprometido. Menor absenteísmo. O nome é grande, né? Absenteísmo, mas é fácil. É falta. É o número de falta. Então, em um ano, qual foi o número de absenteísmo? Né? Qual foi o número de dias que meus funcionários faltaram? Você vai ver empresas que, quando você soma um ano de um funcionário, tem funcionário que ficou 30 dias afastado. Entre atestado, entre doença, entre morte de alguém da família. Então, pense isso em relação à produtividade. E nós temos o turnover. O que é o turnover? A gente mede quantos funcionários eu comecei o ano, quantos funcionários eu terminei o ano. Esse ano que nós estamos vivendo, esse processo da pandemia, nós vamos ter das empresas um turnover alto, porque muitas empresas aproveitaram o momento também para dar uma enxugada no quadro. Teve gente que precisou fazer, gente, pelo amor de Deus, mas teve gente que aproveitou para fazer, e vocês sabem de quem eu estou falando, de quem eu estou dizendo, assim, vocês conhecem empresas também, né? Então, voltando aqui, eu pulei demais. Pronto. Então, se eu tenho uma cultura forte, aqui são alguns exemplos. Inovação e assunção do risco eu consigo fazer. Atenção aos detalhes eu consigo fazer. Uma empresa que vai crescer porque ela está orientada para o resultado. A empresa que tem foco, que a equipe. Eu tenho a questão da agressividade, né, que eu quero crescer nessa organização. E também, muitas vezes, eu me sinto mais seguro de trabalhar nessa empresa, a questão da estabilidade. Perceba que isso aqui pode acontecer de ter um problema, claro, né? Ninguém é perfeito, mas uma cultura forte forma isso aqui na empresa. Por isso que é tão difícil fazer uma cultura forte. Comportamento político da organização. Quando os empregados nas organizações traduzem seu poder à ação e estão fazendo política. Gente, a gente acha que política é só o político, né? E a gente... Então, assim, e nós temos políticos que realmente... A política está na gente, a gente faz política o tempo todo. Então, existe a política normal do dia a dia, legítima, né? Que é reclamar com o chefe, às vezes não aceitar uma... sem ser insubordinado. Questionar.
O ser humano está aqui para questionar. Eu sou questionado o tempo todo e acho legal. E gosto também, mas eu sei que cada empresa tem, repito, uma cultura. Questionar regras, tentar mudar as regras assim para facilitar alguma coisa, isso é legítimo. O que não pode ser aceito dentro da empresa? Jogo sujo, sabotagem, denunciar colega, fazer fofoca, greve silenciosa. Essas coisas nós, como gestores, temos que evitar. Lembre-se, eu sempre cobro de vocês que são gestores. A fofoca é culpa sua, porque você deixou crescer. A fofoca a gente corta pela raiz, porque é um poder ilegítimo. Então, essa é a cultura. Então, a cultura, o questionamento da cultura é legítimo se for bem feito, se for racional. Tem empresa que permite, gente, tem empresas que não gostam do questionamento. Aí você vai saber como, professor, entrando na empresa, entendendo a cultura dela. Agora, ilegítimo não é para ser aceito por nenhuma. Infelizmente, algumas empresas, não vou dizer que queiram o ilegítimo, mas aceita o ilegítimo funcionário fazendo fofoca, puxando o tapete do outro, criando uma competição através da desonestidade. Eu acho que uma competição é muito boa e eu acho legítimo. Uma competição pela desonestidade, eu acho um absurdo, mas existe sim, e você sabe do que eu estou falando. E agora vamos falar do clima. Se por um lado... Pois não? Tem uma coisa também que eu queria ouvir do senhor a sua opinião com relação ao ambiente de trabalho, que é a omissão. A omissão, eu acho que é algo que atrapalha tanto em uma empresa que chega a ser ridículo. Tipo assim, você trabalha em um setor lá com 5 pessoas, por exemplo, e você na função de gestor e 4 pessoas na função de subordinado. Certo. E aí, esse pessoal tá trabalhando ali todos os dias, tá vendo que tem alguma coisa que tá fora do lugar, que não tá legal, que não tá bom, que, tipo assim, dá para melhorar. Aí não resolve, não passa pro chefe resolver, ou chefe, ou coordenador, quem quer que seja, resolver. E, tipo assim, vai deixando, vai empurrando, até chegar um momento que chega uma pessoa de fora, sei lá, ou quem quer que seja que vê o problema, identifica, e o setor fica como incompetente e as coisas não têm andamento, entendeu? Então, Entendi. eu acho que é um ponto também que, na minha opinião, a omissão também, você vê uma coisa, você não tomar atitude, que às vezes é algo que você não pode resolver, que você não vai conseguir resolver, mas você sinaliza para uma pessoa que, tipo assim, uma pessoa que está mais acima, que resolve. Se esse que está mais acima não resolver, vai passar para outro que está mais acima ainda, vai passar para... Enfim, vai chegar a uma pessoa que vai tomar um posicionamento e vai resolver. Mas o fato de você estar vendo que as coisas não estão andando, tá alguma coisa errada, não falar, não resolver, não fazer nada, eu acho que isso atrapalha muito em uma empresa. Carlos, e assim, eu sei que às vezes a própria organização provoca isso, né? A própria organização acaba... Às vezes você fala e você é o ruim do que fala, então tem que entender um pouco qual é o perfil da organização. Se é uma organização que permite esse questionamento, como você falou muito bem, ou se é uma organização que também não permite esse questionamento e você acaba se tornando um chato do setor, né? É entender aí um pouco a cultura. Porque, não é verdade? Para você não virar o chato do setor. Por exemplo, é muito importante, e eu sempre que eu posso, eu escuto o feedback de vocês. Professor, gostei disso, isso aqui não, vamos tentar dessa forma. Eu acho que isso é muito importante e faz crescer. Eu particularmente gosto, vocês falam, professor, vamos por aqui, eu gostei da aula de hoje, mas a gente podia fazer isso, que eu acho que é um processo natural. Pode ter outros colegas que não gostam, que já gostam mais da aula dele mais prontinha, assim, já veio no formato dele. Então, vai muito da pessoa que está recepcionando a ideia. Então, teu gestor é receptivo à ideia? Beleza. Mas se ele não for, não vai adiantar muito e você acaba virando um chato do setor. Gente, e vou falar agora de clima. Clima é mais leve, porque clima é o momento. Clima tá chovendo, não tá chovendo. Que a gente chama de tempo. Aqui o clima é maior, não. Aqui cultura é maior,
o clima é menor. Então, eu preciso estar medindo o clima da organização que eu trabalho de vez em quando para saber. Por exemplo, o clima organizacional, de um modo geral, das empresas agora estão horríveis, porque está todo mundo preocupado, com medo de perder o emprego, não sabe qual é o futuro da pandemia. Então, nesse momento, se eu for fazer um clima organizacional da empresa que eu trabalho, está todo mundo muito preocupado, assustado, trabalhando de home office. É complicado para as pessoas entenderem que home office é trabalho, porque ele está com a roupa de casa, né? Então, a gente precisa fazer várias reuniões para que a pessoa se acalme, né, e consiga entender. Então, vamos lá. Na cultura organizacional, no clima organizacional, desculpe, tem a cultura, tem a política de cultura, né? Tem as regras da empresa no clima, tem a adaptação, como o colaborador se sobressai na empresa, tem um relacionamento com os colegas de trabalho, que pode ter conflitos, ou pode ser o melhor do mundo, e o perfil comportamental, que é como se adaptar ao trabalho. Nós temos funcionários que não são questionadores, mas também às vezes não trabalham, e tem funcionários que são questionadores e trabalham muito. Então, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e o clima organizacional é justamente para mim. Eu prefiro um questionador que trabalhe do que um mudo que não me ajuda em nada. Então, sendo bem franco. Olá, e aqui tem algumas perguntas que a gente faz para entender o clima da empresa. Então, o clima é momento. Como é que está a empresa hoje? Como é que está os funcionários hoje? Qual é a energia desse ambiente aqui, né? No sentido da energia de trabalho, de motivação. Você tem conhecimento das expectativas da empresa em relação ao seu trabalho? Você tem à disposição os materiais e recursos necessários para o seu trabalho? Você se sente apoiado em fazer o seu melhor todos os dias? Nos últimos 7 dias, você recebeu reconhecimento ou elogio? O seu supervisor se importa com você como pessoa? Há alguém na empresa que incentiva o seu desenvolvimento? Você é ouvido pelos seus pares? A empresa faz você sentir importância no que faz? Seus colegas se sentem compromissados em juntos desempenhar um trabalho com qualidade? Nos últimos anos, você teve alguma oportunidade dentro da empresa de aprendizado e crescimento? Perceba que a empresa tem que estar aberta, que as perguntas são bem fortes. Aqui são algumas das perguntas, vocês têm vários modelos, mas é para você entender como aquele funcionário está se sentindo naquele momento. Por isso que é clima organizacional. São pesquisas caras, viu? Se quiser ir para essa área aí, são pesquisas caras de clima organizacional. É o momento da empresa e tem relação com a atmosfera daquele momento, a atmosfera psicológica. Logo, a empresa, para saber seu clima, tem que mensurar como é que está a motivação dos meus funcionários. Lembre-se que a motivação é de cada um. Eu tenho formas de tentar melhorar a motivação, mas eu posso conseguir isso para o Wallace e não conseguir para Carlos. Eu posso conseguir para Robert e não conseguir para Tainara, porque cada pessoa é única. O que te motiva em um não motiva o outro. Engajamento com a empresa. O funcionário ainda gosta de trabalhar ali. Por isso, gente, que às vezes a gente reclama do funcionário que reclama, porque é chato também. Todo dia fica ouvindo o funcionário que reclama. Mas é porque ele gosta da empresa. O que não reclama, pode ir embora, a gente nem vê, né? O que reclama, assim, não é reclamar da vida, ó dia, ó azar. É reclamar que a empresa podia fazer algo, que ela podia melhorar, que podia fazer um produto, que podia fazer um serviço. Formulação de objetivos. Quais são? O funcionário tem objetivos de vida? Gente, não tem coisa melhor do que o seu funcionário ter objetivo de vida. Eu tento trabalhar muito com isso, que ele tem a vontade de comprar uma casa, que ele tem a vontade de comprar um carro, que ele tem a vontade de casar, ou ela tem a vontade de comprar um carro, ou ela tem a vontade de casar. Por quê? Porque ele vai trabalhar muito melhor, porque ele tem objetivos. Aquelas pessoas que não têm objetivo, que não querem crescer, é complicado, que aceita ganhar o salário e acabou, é complicado. A gente precisa hoje de quem quer ganhar mais, quem quer crescer. É isso que a gente precisa entender se o funcionário está formulando objetivos. E, por último, que é a aula nossa do nosso próximo encontro, que a gente inicia a segunda unidade, que é a questão da liderança. E os líderes? Como estão a formação dos líderes? Como pensam os líderes? Então, a liderança é bastante importante no processo,
mas essa eu não vou me aprofundar agora. Vou deixar para a aula da semana que vem, que a gente vai falar muito sobre liderança. Mas eu preciso de líderes. O Brasil precisa de líderes para a gente sair desse momento que nós vivemos. Eu não vou falar o mundo, porque eu não posso falar da cultura dos outros, não conheço tanto, mas vou falar da nossa. Nós precisamos de líderes para mudar nosso país, que vai passar por um momento muito tumultuado, muito turbulento. Peço as orações de todos pelo Brasil, porque a gente está enfrentando algo muito grande, além de uma pandemia, um problema político muito forte, a perda do, por exemplo, o presidente falou no início do ano que ele tinha um tripé dele, que era Mandetta, Moro e Guedes. 2 já foram. Então, assim, são 2 ministros fortes que saem, e é claro que isso abala a estrutura de todo mundo. Imagine a estrutura de um país. Então, aqui a gente falou, aqui é o clima. Lembrando para vocês um resumo rápido. Cultura, ela é tempo. A cultura vem com o tempo. É você entender como a empresa funciona, entender vários padrões da empresa. Clima. O clima tem que ser medido. Às vezes você sente que o clima... Você fala assim, pô, o clima na empresa não está bom. Está corretíssimo. O nome é clima mesmo. Clima organizacional. Que é aquele momento. Tem momento que a empresa está top, todo mundo bateu a meta, salário na conta, produtividade em alta, a empresa está... Mas no momento que a empresa passa por crise, esse clima está lá embaixo e cabe ao gestor ir acompanhando e criando estratégias para melhorar o funcionário, ter palavra de incentivo. Comemorar a vitória é fácil pra caramba. Um bom líder se mostra na hora do problema, está junto com o funcionário, está ajudando, dando a mão, crescendo junto, tirando do problema, mostrando soluções. E é lá que eu quero estar, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, transformando aquela realidade. Gente, nós vamos agora vou mostrar para vocês aqui, fazer um pequeno resumo rápido. E aqui tem uma atividade que é para agora. E aí nós encerramos com essa atividade, nós encerramos a AV1. Eu preciso, até dia 30, né? Eu preciso que vocês entrem em contato comigo, aqueles que têm alguma dúvida, está faltando algum trabalho, alguma coisa, pelo WhatsApp mesmo, para que eu possa mandar a atividade que está faltando. Pode mandar um WhatsApp. Hoje não, que eu entre em aula agora, aí eu só vou sair 10, mas amanhã de manhã pode mandar que eu respondo. Eu sou bom de WhatsApp, não sou muito bom de e-mail menos, mas de WhatsApp eu sou bom, assumo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a atividade de hoje. A atividade de hoje são 2 atividades. Lembrando, quem não postou ainda, tem 2 campos lá para postar, mas quem quiser postar só em um, resolve do mesmo jeito que as questões estão unidas. Pois não? O senhor pode me passar o número, que eu acho que eu não fiz a da semana passada, que o senhor passou na aula, porque eu não assisti. Pode sim. Vou colocar aqui do lado, mas é o 98148. Sim. Você não está no grupo, né? 242. Não. Pronto. Aí até a pouco já peço a Joana para ele botar no grupo, quando você falar comigo. Certo. Obrigado, professor. Gente, disponha. Nada. Deixa eu falar aqui para vocês o trabalho de agora. Olá. Ó, gente, essa primeira parte aqui, vocês vão ler casos sobre cultura organizacional. São 3 casos. A Walmart, a 3M. Achei que eram 3, são 2, que já é o poder da cultura, que é um pouco a aula que eu falei, aqui tem a aula que eu falei, e aqui embaixo tem 2 questões de escrever e uma questão de marcar. Vocês já fizeram esse tipo de questão com porquê, gente? Já fizeram? Já? Que é o estilo ENAD. Então, pronto, então craque já. Que você olha uma alternativa, olha a outra e vê se as 2 conversam entre elas. Como você repetiu essa questão da atividade, que eu não consigo pegar, não. Travou aqui. Eu não ouvi. Como se eu repetir, aqui travou a chamada. A minha fala, né? Isso. Pronto. Como é a questão do porquê? Só tem essa. Você vai ler a primeira alternativa e vai ver se ela é verdadeira. Depois você vê a segunda
e vai ver se ela é verdadeira. E se as duas, se uma complementa a outra. É uma questão bem trabalhosa. É uma só, mas é um pouquinho trabalhosa. São as questões modelo ENAD. E aqui embaixo é um outro exercício, mas é o mesmo. Esse aqui eu não vou corrigir nem esse, nem a terceira questão, mas semana que vem, se não for feriado, mas eu acho que vai ser feriado 1º de maio, então fica para outra sexta-feira, eu começo a nossa aula corrigindo essas questões aqui. Então, nessa questão aqui, tem um pouquinho falando sobre Taylor, que nós discutimos, né? É um pouco assim, cada questão do semestre, né, que a gente falou. Então, tem Taylor aqui. Lembre-se que Taylor não se preocupava muito com as pessoas, o objetivo era a produção. Oh, meu Deus, deixa eu ficar quieto, senão eu respondo. Aqui está o recrutamento, e o recrutamento é a sua importância, né? Trazer pessoas boas para fazer o processo seletivo. Aqui tem uma questão sobre seleção, é um pouquinho de tudo que a gente estudou. Quais são as principais características né? Todo o processo de seleção de pessoa baseia fundamentalmente na análise comparativa de 2 campos. Então, quais são esses campos que a gente analisa, mas lembrando que a seleção, eu tenho que analisar o melhor para a empresa, ou, no caso, o que é melhor para a empresa é o melhor para o que ele vai executar. Meu Deus, se eu falar mais um pouco, eu digo. Os erros mais comuns na entrevista, que foi uma coisa que a gente falou muito, e a quinta questão, sobre o momento do crescimento da concorrência empresarial e necessidade de tratar melhor as pessoas, julgue os itens abaixo relativo a relações humanas, que foi aquela escola que surgiu contrapondo a escola taylorista. Lembram dele? Que foi Elton Mayer com a experiência do... Elton Mayer com a experiência das lâmpadas, que ele percebeu que o informal funciona e funciona muito bem. Tá ok, pessoal? Então, professor, são todas essas questões para entregar até amanhã? Vamos tentar. Pronto. Eu hoje volto e vou corrigir as duas de... Vou responder com vocês as duas de escrever. Nós vamos responder juntos aqui. Eu vou responder junto com vocês. Agora, as de marcar, vocês vão mandar para mim. E até amanhã. Beleza. Isso. Beleza, valeu. Mas são questões pequenas. E assim, se vocês me aproveitarem aqui, qualquer dúvida, eu tiro. Então, Meu risco de tirar dúvida é que eu respondo. então a de escrever não é para mandar junto, não, professor? Não, mandar tudo junto. Tudo junto. Mas, por exemplo, se você não conseguir mandar tudo hoje, eu não vou corrigir as de marcar. Você está me entendendo? Não entendi, professor. Não entendi. Se você conseguir mandar tudo, você já se livrou, não tem mais nada para... Não está me devendo mais nada. Sim. E eu só vou falar hoje das duas de escrever. Eu não vou corrigir as de marcar. Certo. Só vou corrigir as de marcar semana que vem. Porque se alguém atrasar... Você está entendendo? Tá ok. Ou for me mandar amanhã, eu tenho como falar. Entendeu, Robert? Assim, hoje é para você tentar me mandar tudo, até mesmo para você